Salve galera, vamos continuar aqui o que a gente estava trabalhando na live de hoje, quarta-feira, que para vocês vai ter sido quarta-feira passada, né? O professor insiste nessas loucuras cronológicas aqui, mas enfim. Então a gente está trabalhando a questão do Oriente Médio e mais especificamente do conflito envolvendo os árabes e os israelenses, aproveitando aqui essas imagens aqui para traçar um pouquinho para aquelas pessoas que não puderam participar da live hoje, né? O que seria o Oriente Médio, os 15 países que fazem parte aí do território que nós chamamos de Oriente Médio, né, Oriente Próximo, essa área aqui do planeta. É uma área de bastante importância, né? O professor destacou isso para vocês. Ó, as maiores reservas de petróleo do mundo se encontram nessa região. Origem das primeiras grandes civilizações da história da humanidade também estão associados à região do Oriente Médio, região ali de Jericó, na Palestina, Mesopotâmia, né, os povos da Mesopotâmia, e também a região berço das três maiores religiões monoteístas do mundo, que tem uma grande atuação no mundo contemporâneo, né? Pela ordem ali de surgimento mesmo, né, o judaísmo, proveniente do judaísmo o cristianismo e proveniente dos dois anteriores aí, a religião islâmica, que é aquela que predomina na maior parte dos países que fazem parte aí da região do Oriente Médio, né? Bom, para a gente pensar nos questão dos árabes e dos israelenses, a gente tem que se remeter a um movimento, né, nacionalista judaico, conhecido como o movimento do sionismo, defendido a partir de 1897, né, final do século XIX, por Theodor Herzl, que defendia a criação de um Estado específico para os judeus. Isso em virtude da situação que os judeus estavam, né, até aquele momento, né? É um povo sem pátria desde muito tempo, né? As questões que envolvem ali os judeus e a busca por um território nos remetem lá à antiguidade, né? Quando os judeus, o povo hebreu lutou diversas vezes e por diversas vezes teve que sair da região da chamada Terra Prometida e que acabaram a partir do ano 70 depois de Cristo, com a chegada dos romanos à região da Palestina, muitos deles se dispersaram, né? Então foi o momento da diáspora do povo judeu. E esse povo se espalhou por diversas regiões, principalmente por regiões da Europa, e permaneceram aí nessa condição de povo sem pátria durante aí centenas de anos, né? Eram povos que não tinham direitos civis plenos em virtude de não ter uma origem no local onde eles estavam, um povo que esteve ao longo da história sujeito a constantes perseguições. É claro que na nossa cabeça logo de cara vem o quê? Vem a questão do Holocausto, né? Mas a gente pode voltar em outro momento da história e pensar lá no período, né, da Idade Média, no período da Inquisição, na perseguição que os cristãos fizeram aos judeus, considerados pagãos, e muitos eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, sob pena, né, de serem condenados por heresia e perderem a vida, né? Bom, dentro desse movimento aí do sionismo, em busca aí por uma criação de um Estado judeu, muitos sionistas, né, muitos judeus que adotaram e que compactuaram dessa ideia aí, eles começaram a comprar terras na região da Palestina e instalaram nessa região aí algumas comunidades agrícolas, né? Onde a ideia da propriedade da terra era coletiva, conhecidas como kibbutzim, que é uma tentativa dentro do movimento sionista de ocupar o território da região da Palestina, que correspondia ali, historicamente falando, à terra prometida para o povo judeu, né? Desde lá dos escritos do Antigo Testamento. Bom, então vamos lá para a questão da origem dos conflitos territoriais recentes, né? Para a gente poder avançar, né? E não ficarmos aí só na questão dos conflitos históricos aos quais essa região e o povo judeu se submeteu ao longo da história.
Então, os conflitos recentes, eles têm origem ali com o desmembramento do Império Turco-Otomano. Tá? O Império Turco-Otomano que lutou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Então, quando houve essa desmembração desse território aí, nós começamos a ter aí o início desses conflitos naquela região. Qual que foi a postura da Inglaterra, né? A Inglaterra, né, com o desmembramento do Império Turco-Otomano, ela passa a apoiar os árabes na questão que girava em torno aí do Estado Livre e Unificado para os Árabes. Isso dentro de um contexto da luta contra os turcos otomanos na Primeira Guerra Mundial. Eles precisavam do apoio dos árabes nesse contexto. Mas também, né, a Inglaterra ela dá um apoio ao movimento do sionismo, né, no sentido de ajudar aí os judeus na criação do lar nacional judaico. Né? Então houve um apoio financeiro desses grupos judeus na Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra ela discursava também em favor dos judeus. Tá? Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve a partilha das dominações que estavam sob o comando aí do antigo Império Turco-Otomano entre os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, né, ou os ditos vencedores da Primeira Guerra Mundial. A França, que ficou com os domínios na região da Síria e do Líbano, e a Inglaterra, que passou a ter o controle sobre a região da Palestina, da Transjordânia e do território que compreende hoje o Iraque. Tá? Isso gerou uma frustração entre os árabes e os judeus, em virtude de que a Inglaterra não cumpre com aquilo que ela discursava anteriormente enquanto o conflito estava se processando. Tá? Ela defendia aí o Estado Livre para os árabes, defendia a criação do lar nacional judaico, mas nesse momento de desmembramento ela não se posicionou em relação a isso daí. Então a região já começou a ficar conturbada com agressões, né, dos árabes e dos judeus para com os ingleses que permaneciam dominando aquela região e também as agressões mútuas entre árabes e judeus pela disputa daquele território. Tá? Bom, quando que se dá a criação do Estado de Israel? A criação do Estado de Israel vai acontecer no ano de 1948, ou seja, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período que vai entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a situação é muito conflitante naquela região e os ingleses eles não conseguem dar conta, eles chegam até a abandonar, chegam até a sair daquela região, porque eles não dão conta de resolver esse conflito. E por que houve essa ideia da criação do Estado de Israel? Tá? A criação do Estado de Israel se dá em virtude de uma comoção internacional e uma espécie de ideia de compensação em relação ao sofrimento que os judeus tiveram em virtude do Holocausto, né, da perseguição nazista a esse povo que vivia nos territórios que foram dominados aí pelo exército nazista no contexto da Segunda Guerra Mundial, e também em virtude do enfraquecimento, né, dos franceses e dos ingleses no contexto da Segunda Guerra Mundial, que já não conseguiam mais ter aí o controle das suas colônias, né, e eles já não tinham mais, né, a Inglaterra já não tinha mais condições de controlar essa região conturbada e disputada entre os árabes palestinos e os israelenses. Tá? Então se estabeleceu aí um apoio, né, por parte desses países vencedores da Segunda Guerra Mundial à criação de um território que pudesse trazer esse alento e possivelmente resolver essa disputa e essa pendência pelo território envolvendo esses dois grupos, né? Em 1947, a Organização das Nações Unidas ela faz a partilha da Palestina entre os árabes palestinos e os judeus, e no ano de 1948, né, há a proclamação da criação do Estado de Israel por parte aí da ONU, né, com a interferência da ONU, estabelecendo territórios, né, para esses dois grupos, né, e criando a ideia de que Jerusalém seria uma área que não estaria sob a influência nem dos árabes
e nem dos israelenses, nem dos árabes palestinos e nem dos israelenses. Isso por qual motivo? Em virtude de Jerusalém ser uma cidade considerada sagrada para as 3 religiões monoteístas, né? E quando a gente fala aqui dos árabes palestinos, nós estamos falando de islâmicos que vivem nessa região. E quando nós falamos de israelenses, nós estamos falando de judeus que vivem nessa região. Então é óbvio, né, que a cidade de Jerusalém ela seria um objeto, né, de disputa e que acirraria ainda mais o conflito envolvendo esses dois grupos, né? A história já nos mostra, né, que Jerusalém foi uma área bastante disputada. Basta a gente lembrar a época das cruzadas, né? Século XI, século XII, quando os cristãos e os islâmicos entraram em embates sangrentos, disputando aí o domínio dessa região. Aí começam os primeiros conflitos, tá? Então o professor elencou aqui uma série de conflitos para a gente poder ver um pouquinho sobre essa questão aí da Palestina. Então em 1948 nós temos a Guerra de Independência, após a criação do Estado de Israel, os egípcios, os sírios, os líbanos, os iraquianos e os jordanos, e a Jordânia, né? Os jordânios, eles se unem para lutar contra os israelenses. A vitória dos israelenses se dá em virtude da desunião das tropas árabes e em virtude do apoio das duas potências que emergiram no contexto da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que apoiam o ideal aí dos israelenses em busca, né, de um alinhamento político com esse novo Estado que estava nascendo, estabelecendo um embargo econômico aí aos países árabes. Consequências dessa guerra de independência. Israel aumentou ainda mais os seus domínios na região da Palestina, praticamente 77% da região. O Egito ele vai ficar com o controle da região da faixa de Gaza. A região da Transjordânia, atual território da Jordânia, fica anexada à Cisjordânia e à parte de Jerusalém. E os palestinos sem país dispersos sob a administração do Egito e da Jordânia. Então quer dizer que os árabes, eles não conseguem, na verdade, essa tentativa aí de se contrapor aí à criação do Estado de Israel trouxe um revés muito grande para os árabes, que acabaram aí perdendo mais o seu território e não tendo a sua o seu país reconhecido, né? Eles ficam ali sob o domínio de outros países árabes, né? A Transjordânia e o Egito, que acabam ali comandando os territórios que pertenciam aí aos árabes palestinos antes dessa guerra acontecer. Em 1956 nós temos a Guerra do Canal de Suez, né? A Guerra de Suez. Várias lideranças nacionalistas árabes chegam ao poder nos países que compõem ali a região do Oriente Médio. A principal liderança dessa foi o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, né, que propõe uma série de reformas com a intenção de pressionar aí, os israelenses e pressionar também a comunidade internacional em relação aí a essa partilha e essa criação de um Estado judaico na região. Então ele estabelece ali uma nacionalização de empresas e serviços, facilidades para o acesso à terra, uma proposta de uma construção de uma represa de Assuã, que iria diminuir bastante o fluxo, né, de água na região ali da Palestina, tá? E principalmente a nacionalização do Canal de Suez, que até então estava administrado por uma coligação franco-britânica. E isso, né, iria dificultar os interesses ingleses, franceses e de outros países europeus nessa região, né? O Canal de Suez ele permite um encurtamento de distância entre a Europa e a região do Oriente Médio, por onde navios petroleiros transitam aqui, levando, né, o minério da região onde se explora, né, a região do Oriente Médio, em direção à região onde ele é utilizado, que é a Europa. Em virtude, né, dessa nacionalização, os franceses e os israelenses invadem a região da Península do Sinai,
e o Egito, e forçando, né, o término dessa guerra aí, os Estados Unidos e a União Soviética, eles exigem a retirada das tropas invasoras. Eles ameaçam, então, entrar na guerra caso os ingleses, os franceses e os israelenses eles não recuem nesse confronto aí. Tá? Isso porque a guerra estava desestabilizando ali todo o contexto ali da economia mundial da questão do petróleo. Né? Consequências da questão da guerra do Canal de Suez. Houve uma derrota militar para o Nasser, porém, politicamente, o Nasser ele vence. Tá? A Inglaterra, a França e Israel tiveram que se retirar do país. O Canal de Suez passou definitivamente para o controle do Egito, né? Com a condição de que o Egito permitisse ali a livre navegação, né? Passando ali, né, pelo canal e também pela região do Mar Vermelho. E com isso, o Nasser ele se transforma numa grande liderança junto aos países árabes. Um outro conflito que marcou essa disputa aí na região da Palestina foi a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu no ano de 1967. Literalmente ela durou 6 dias, né? Quando o Nasser ele vai interditar o Golfo de Aqaba aos navios israelenses. Os israelenses vão atacar de surpresa e antecipadamente os seus principais inimigos, né? A Síria, a Jordânia e o Egito. A força aérea israelense ataca a aviação egípcia que ainda estava no chão, não havia decolado, então é uma tática de guerra aí, onde não há a declaração de guerra, e isso, né, a guerra durou somente 6 dias porque foi fulminante a vitória de Israel com esses ataques surpresas promovidos aí por eles aos seus principais inimigos. Quais foram as consequências da Guerra dos 6 Dias? Os israelenses, Israel, né, vai anexar a faixa de Gaza, vai anexar ali a região da Península de Sinai, a região da Cisjordânia e as colinas de Golã, tá? Criando aí ainda mais problemas territoriais com os árabes palestinos. A Guerra dos 6 Dias também vai enfraquecer as lideranças árabes, que até então tinham se fortalecido em virtude do confronto lá da Guerra do Canal de Suez, e vai trazer para aquela região e a nível global um prestígio político e militar para Israel. É nesse momento que os Estados Unidos iniciam uma aproximação ainda maior com os israelenses. Tá? Então aqui uma sequência de imagem mostrando para nós aí, né, as regiões que passaram a ser ocupadas em 67 após a Guerra dos 6 Dias pelos israelenses. Colinas de Golã, faixa de Gaza, Península do Sinai e a região da Cisjordânia. Guerra dos 6 Dias em imagem, né, o avanço terrestre, o prisioneiro egípcio, a aviação israelense, né, atacando aí pontos estratégicos no Egito. Cara, a situação dos palestinos, né? Então os palestinos após a Guerra dos 6 Dias eles foram abandonados pelas lideranças árabes que não quiseram mais entrar, né, nos méritos aí relacionados à criação de um Estado nacional para os árabes palestinos na região. Ficaram dispersos nos territórios ocupados por Israel, ou na Jordânia, na Síria e no Líbano, então eles perderam ali a sua referência territorial, e houve a criação de um movimento em 64, né, que estava totalmente desvinculado dos países árabes e passou a agir de forma bastante autônoma a partir de 1969, que é a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que teve como principal liderança ao longo do período de atuação desse grupo, desse cara aqui, né, o Yasser Arafat. Os palestinos, então, são desconsiderados e passam a ser perseguidos pelas lideranças árabes. A OLP ela não tem essa força de congregar aí um grupo de países árabes em defesa do seu ideal. Setembro de 1970, né, existe ali um massacre do governo jordaniano de 4.000 palestinos e fere também outros 11.000. Quando a gente cita esses palestinos aqui, são os árabes palestinos que estavam no território jordaniano. Em 71, né, eles são expulsos da região da Jordânia pelo rei Hussein
E daí eles acabam se refugiando na região do sul do Líbano, vivendo a partir de então aí em campos de refugiados, tá? Então aqui uma imagem do Hussein dos campos de refugiados dos palestinos. Surge um outro conflito naquela região, né? A Guerra do Yom Kippur, em 1973. Yom Kippur significa Dia do Perdão em Israel. É um feriado mais importante, religioso, dos israelenses. Então, os egípcios, os sírios e os jordanianos atacam Israel. Aqui, uma retaliação em relação à guerra dos 6 dias, tá? Não tem uma relação aí com o ideal da OLP. Inicialmente os árabes eles obtêm vitórias, né? Eles pegaram desprevenidos aí os israelenses, mas posteriormente os israelenses conseguem expulsar os invasores, né? Com bastante baixas aí, principalmente para os invasores. Consequências da guerra do Yom Kippur. Israel mostrou uma fragilidade, né? Já não era mais visto como aquela potência militar da guerra dos 6 dias. A OPEP passa a utilizar o petróleo como arma política, né, fazendo com que o preço do barril do petróleo crescesse 4 vezes e provocando uma crise mundial, a crise do petróleo, aqui no Brasil sentida também, né, o milagre econômico ele é freado nesse momento aí, na década de 70, por causa desse conflito e dessa utilização da OPEP, do petróleo, como uma arma política, né? É um momento em que o Brasil ele vai lançar a política do pró-álcool e surge aí os carros movidos a etanol, que existem até hoje no território brasileiro. Tá? E qual que é o objetivo da OPEP? Pressionar a comunidade internacional para que Israel devolvesse os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias em 1967. Os territórios ocupados que pertenciam tanto aí aos egípcios, aos jordanianos, aos libaneses. Tá? Como que se estabeleceu aí um conluio disso daí, né? A ONU, em virtude dessa rivalidade tremenda que se estabeleceu, ela vai equiparar aí o sionismo a um racismo, tá? Fazendo com que, de certa forma, isso pressionasse aí os israelenses dentro desse contexto aí, do movimento sionista e da conquista de territórios ali naquela região. Só que, posteriormente, essa resolução da ONU foi revogada. Tá? Bom, por hoje a gente vai parar por aqui. O tempo do professor já está chegando no limite. Na live que nós vamos ter na sequência, aí, nós pontuaremos melhor um pouquinho essa questão aí dos árabes e dos israelenses nessa região. Valeu, galera? Obrigado, hein? Um abraço para todo mundo.